fazer? O que fazer? O que eu fiz, maior é o que está comigo do que aquilo que eu estou vivendo, né? Porque Satanás falava no meu ouvido, eu em cima do altar, teu filho não vai andar. Satanás usou a boca de médicos dizer para mim, ele não vai andar. E eu me revoltei. Aquele dia eu ministrei a palavra, no outro dia revoltada, eu peguei meu filho e eu falei, ele gosta de soltar papagaio, eu vou levar ele. Você se revoltou com quem? Com Satanás. Com Satanás. Com Satanás. Peguei meu filho, fiz lá uma bolsa de Coca-Cola, lanchinho que ele gostava, peguei um pano, falei, vou lá na chácara da minha mãe. E todo mundo falou assim, ela não está muito certa da cabeça. Eu estava certa, sim. Falei, vou lá, coloquei uns guarda-sol lá que a minha mãe tinha para ele não ficar no sol. E eu falei, só vou sair daqui se o meu filho se levantar. Eu conheço um Deus que curou o Alex e que levanta paralítico. A minha mãe, está escurecendo, vem para cá. E eu falava com Deus, eu louvava, o Lucas já estava cansando também, tadinho, né? E eu dava as coisas para ele, querendo distrair ele. Teve uma hora que eu não tive mais força. A força se acabou naquele deserto. Eu não tinha mais palavras para falar com Deus. Eu olhei para o meu filho no chão, assim. O meu filho, mãe, quero ir embora. Eu olhei para cima e só as lágrimas desciam. Quando as lágrimas desciam, eu comecei a soluçar. Eu senti a mão do Lucas aqui, ó. O meu filho estava de pé. Então, assim, sabe? Eu não pago o que Deus já fez na minha vida, né? Eu falo para as pessoas, hoje eu não quero carro do ano, mansão, não quero nada disso. Eu só quero servir esse Deus, alegrar o coração dele por tudo que ele já fez na minha vida, né? Hoje meu filho, ele tem 27 anos, o Lucas, né? E ele também é músico, então minha família é inteira de músico. Um toca bateria, outro toca, né, guitarra. E eu vi ali a mão de Deus. E eu saí com meu filho andando de lá. Minha mãe chorava, a família chorava. E hoje eu posso dizer que Deus, ele tem poder. E quando Deus quer algo a mais de nós e nós não entendemos, então ele permite que a gente passe por esses processos para a gente começar a entender o que ele quer. Porque eu também não estava entendendo que eu tinha que ministrar a cura divina. Eu passei com um e eu não ministrei cura divina. Eu precisei passar por outro para entender que eu precisava praticar aquilo que Deus já tinha me dado. E eu não estava entendendo. Então ele falou, vou te deixar um pouquinho no deserto para você pôr na prática. Aí eu saio daquele lugar glorificando ao Senhor, né? Pastora, eu lembrei daquela passagem, né, onde Jacó se encontra com o anjo e diz para o anjo, não sai daqui, enquanto o Senhor não me abençoar. Sim, vivi isso. Porque ele conhecia Deus. Sim. E sabia que o nome de Jesus está sobre todo o nome, né? Ele não sabia, mas nós sabemos. Sim. Então, sabendo que Deus é soberano e que Ele tem todo o poder, diante de situações como essa, né, em que da noite para o dia parece que devasta a vida de alguém, o seu relacionamento e a sua intimidade com Ele, nesse momento precisa ser o mínimo suficiente para você não desistir, para você não se desesperar. Você pegou, reuniu algumas coisas ali para comer, pegou o seu filho, levou a um lugar e você se posicionou para Deus. Você disse, Senhor, eu vou ficar aqui até o Senhor restabelecer o meu filho. E isso requer um nível de intimidade. Isso requer um nível de confiança naquele que faz o milagre. Quando você fala para Deus, Senhor, eu vou ficar aqui até o milagre acontecer. Isso realmente exige da nossa parte conhecer quem Ele é e saber que Ele jamais deixaria você permanecer ali por muito tempo.
É dessa forma? Ou eu tô dessa errada? forma. Não, tá certíssima, né? Você conhece, quando você conhece quem é, porque Deus é uma pessoa, Ele tem sentimento por nós. E você conhece o que Ele pode fazer, e se de verdade a gente entregou-se para Ele, a confiança tem que ser plena, tem que ser plena. E quando eu vi a mão de Deus naquele lugar, foi assim, um fortalecimento espiritual para mim muito grande, né? A presença dele. Eu sempre quis mais, aí eu não parei, né? Mais. E só que a gente tem que entender, quando a gente se posiciona do outro lado, você vai ter guerra espirituais. Você quer mais e o inimigo quer te parar. Então, assim, o inimigo sempre tentou nos parar através da saúde, porque de outras formas não, né? Então, o que eu posso dizer hoje para as pessoas que passam por certas dificuldades parecidas, que parece ser impossível, que precisa conhecer esse Deus de perto. Deus não quer que a gente molhe só o tornozelo, nem só o joelho, nem só o lombo. Deus chama a humanidade, Ele grita por isso através de muita gente, para que nós mergulhemos nas águas do Espírito, para de verdade viver Ele nessa terra. Porque hoje as pessoas não acreditam mais em Deus. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão abatidas, porque ainda não teve esse encontro com Deus. Mas quando tiver esse encontro com Deus, nunca mais vai querer sair de perto. Vai querer Ele todo dia, todo dia. É intimidade. O que a gente vê muito hoje em dia é que as pessoas, elas fazem uma moldura de Deus, da maneira delas, né? E aí elas tentam se saciar com aquilo, com a imagem que elas criaram de Deus, da forma que elas criaram, da maneira como elas querem viver com Deus. Mas chega um tempo que isso se limita, porque elas não se aprofundam em de fato conhecer o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Então elas desenham, né, a imagem de um Deus, a persona de um Deus, mas muitas das vezes falta buscá-lo como ele verdadeiramente é. Sim. E não aquilo que eu acho que ele seja. E isso pode, de repente, estar esfriando, de certa forma, as pessoas espiritualmente. Porque aí elas vão, como você falou, elas não mergulham porque elas não se deixam conhecer Deus de verdade. Eu resumo tudo isso porque a visão das pessoas hoje estão na terra. A visão das pessoas precisa sair da terra, porque o nosso Deus está acima de tudo, né? E isso tem enfraquecido muitas pessoas, porque vê outros desistindo. Sim. Hoje a melhor maneira de a gente ganhar almas para o Senhor é o nosso testemunho de vida. Você tem que testemunhar aquilo que você vive. E para você viver, você tem que conhecer esse Deus que quer se aproximar também, né? E às vezes nós impedimos que Ele se aproxime de nós. Então as pessoas precisam parar de pensar da maneira natural e começar a colocar na alma, né, na nossa mente, como eu posso conhecer esse Deus de perto, de verdade. É quando nós estamos limitados e nos entregamos para Ele. Ele se apresenta quem Ele é. Às vezes também pode ser por receio de que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu preciso renunciar. Renunciar à minha carne, né? Mas, pastora, a senhora tomou essa decisão. Vale a pena renunciar a si mesmo para ter esse nível de intimidade com Deus, de sentar e de repente falar para Deus: Senhor, eu saio daqui depois que o Senhor fizer o milagre e de repente teu filho toca nas tuas costas e ele está andando.
Vale a pena então renunciar para conhecer a Deus de verdade? Porque muitas vezes é isso que falta, coragem para as pessoas que de repente nesse momento estão vivendo uma vida distante do Senhor e às vezes não tem força para se achegar a Deus. Mas eu entendo também na minha jornada que isso é um processo, é um passinho de cada vez, né? Você teve um ato de fé porque você ouviu a Deus e você começou a se achegar a Ele, né? Aos pouquinhos aprendendo sobre o ministério. Você não forçou o seu marido, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E aí aos poucos você foi ganhando a sua casa e vendo o agir de Deus, você foi vivendo um relacionamento diário com Ele. Você foi dando a oportunidade de Deus fazer. E a gente percebe na nossa jornada e conhecendo muitos irmãos que mesmo às vezes tendo um encontro com Deus, as pessoas param no caminho. E você não, você decidiu, deserto após deserto, continuar no caminho. Decidi. Porque o próprio Jesus disse, né? Aquele que vem após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? Todos os dias nós renunciamos, vale a pena. Eu não consigo me ver longe dele. Todos os dias, a primeira coisa que eu falo, Deus, vem comigo. Quando eu estou triste, senta do meu lado. Tem que falar, Pai. Tem que chorar, né? Vale a pena muito, porque o que Deus oferece para nós é eterno. Aqui tudo é passageiro, né? Aqui a gente tem coisas boas, né? Se me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, diz a palavra, né? Só que a gente tem que renunciar à nossa vontade. Deus, Ele não vai dividir não vai dividir você, não vai dividir ninguém. Ele quer nós por completo. Então, o que acontece hoje é como você disse, as pessoas têm medo dessa renúncia. Porque a renúncia é uma decisão de uma mudança de verdade, que pode mexer com toda uma estrutura. Você tem que estar pronta para ser odiado. Nem todo mundo vai aceitar a tua renúncia. Nem todo mundo vai aceitar a sua decisão. Vão apontar você como louco, como louca, né? Vai perder a sua vida, vai deixar de fazer certas coisas, porque não tiveram esse encontro com Deus, essa loucura toda, né? Porque é inexplicável, é só a pessoa ter. Então, eu penso que as pessoas hoje, elas se corrompem pelo fato que tem medo de ter esse encontro com Deus. Porque sabe que Deus vai querer uma renúncia. Deus, Ele não vai dividir o templo, a imagem dele com nada, com ninguém nesse mundo. Ele quer o ser humano por completo, né? Mas vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. Eu renunciei, assumimos o ministério e deixei de fazer muitas coisas que eu gostava. Ainda deixo ainda. A renúncia é tão grande que eu falo que eu não faço mais planejamento na minha vida pessoal, porque muda tudo. Vamos fazer isso final de semana. Daqui a pouco você tem que atender uma pessoa. Daqui a pouco você tem que aconselhar outra pessoa. E eu me sinto bem em ajudar pessoas, né? Isso é de mim, é de dentro de mim. Então, quando nós assumimos o ministério, fiquei um bom tempo numa denominação, o qual foi a minha mãe, né? Na fé eu falo, e louvo a Deus por eles. Saí na direção de Deus, que não foi fácil, mas nesse termo ainda fiquei lutando uns 8 meses no mesmo lugar. E nesse período, o inimigo falou assim, agora eu vou acabar com ela. Por quê? Porque vê as minhas renúncias. Eu saí da igreja num culto,
maravilhoso de Santa Ceia, a igreja super lotada, o avivamento desceu naquele lugar aquele dia. Assim, Deus começou a me usar muito em cura divina, onde as pessoas estavam se chegando. E eu dirigindo, do nada, eu bati numa caçamba, apaguei. Acordei dentro de um hospital. Do nada, apagou. Eu escureceu minha vista e eu bati numa caçamba, o carro, a vizinha me socorreu. Eu estava sozinha aquele dia e fui parar no hospital. Mais um deserto difícil. O que eu estou fazendo aqui? Olhando para a parede branca, toda amarrada. Por que eu estou amarrada? Né? Cadê minha família? E eu tendo convulsões, uma atrás da outra. Convulsões, sempre fui saudável. Por mais que eu passei por momentos difíceis, né? E naquela hora que eu tive a última convulsão, me deram muitas injeções embaixo dos braços, por causa de trauma da barriga, eu senti uma pessoa, só que era uma pessoa colocando a mão em cima da minha mão e falava assim: o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Eu não sei se era enfermeiro, se era alguém que estava ali, que eu estava dentro de uma UTI. Na UTI. Me colocaram direto na UTI, pelas convulsões que eu estava tendo. E eu dormi, depois dessa palavra. Dormi, não sei se foi efeito do remédio, ou foi Deus naquela hora, não sei. Sei que me levaram para fazer a ressonância depois, do corpo inteiro. E aí veio o laudo, que ninguém quer ouvir. Um deserto que poderia me parar ali pro resto da minha vida. Eu no quarto, meu marido tinha ido buscar os documentos meus e algumas roupas para mim. E entrou um médico e mais 2 enfermeiros e minha mãe estava do lado de fora. Ele olhou para mim e falou assim: olha, a senhora está com vários tumores no cérebro e tem um bicho de porco na cabeça. Eu fiquei olhando, ouvindo aquilo, assustada, né? E por isso que a senhora teve esse apagão. A senhora não pode fazer cirurgia e não tinha ninguém do meu lado. Porque sempre as coisas, os meus desertos eu vivi sozinha. Depois que as pessoas aparecem, o primeiro impacto vem em mim, né? E eu comecei a ficar mal ali. Tem um sentimento estranho ali, né? Eu fui encolhendo assim na cama que eu estava, assim, olhava assustada para o médico, sabe? Eu falei: não, doutor, eu não tenho isso. A senhora tem. Mas a sua família está chegando aí. Eu vou conversar com eles. Não, doutor. Não, de jeito nenhum. Aí eu ouvi essa enfermeira falando, comentando: nossa, a situação dessa moça é muito séria. Ela pode ficar paraplégica, cega, por causa do bicho de porco que andava na cabeça, né? E o primeiro sintoma foi quando eu tive esse apagão. Sim. Eu olhei para o médico e falei: não tenho nada. Eu não tenho, o senhor não está falando isso, não é para mim. O senhor confundiu as pessoas. Eu quero ir embora daqui. E eu fiquei bem assustada ali, sabe? Porque foi muito de repente. Essa frase que ele disse que eu estava com um monte de tumor no cérebro. Monte, não era um. Saí de lá com muita medicação, toda a minha família do meu lado, já esperando a minha morte, né? E a minha mãe já estava ali assustada, pensando que eu ia morrer já. Enfim, toda a medicação que me dava eu passava mal. Toda a medicação que eu tomava eu passava mal. Nada me fazia bem, porque não era para me tomar aquelas medicações. E eu tive uma convulsão muito forte na minha casa. Toda a minha família contemplou aquilo, né? Foi muito feio. Depois que passou a convulsão, eu estava deitada na sala, no sofá, quando eu tive, e eu pedi para me pôr no meu quarto. Eu tremia muito, minha boca tremia, os meus lábios, a minha mão estava gelada. E eu falava: por favor, me leva no quarto, né? Fecha a porta do meu quarto, que eu quero falar com Deus. Ah, minha mãe chorando, já ela vai morrer, ela não está bem. Chamaram o meu marido, a minha nora chorando, todo mundo chorando na minha casa. E eu falei: por favor, fecha. Eles não queriam fechar a porta, eu quero que feche a porta. Aí eles falavam do outro lado: vai morrer.
E eu estava com dificuldade de falar. Eu fiz como Ezequias fez, eu olhei para a parede. E eu, com pouca força, falei com Deus naquela hora. Eu lembro que eu não conseguia expressar palavras altas. Quando eu deixei de falar, que eu olhei, meu guarda-roupa era de frente com a minha cama. Foi como não tivesse guarda-roupa, era uma porta. Falei, agora eu vou morrer, pensei comigo. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Parecia uma porta, não tinha meu guarda-roupa ali. Eu vi só uma luz saindo dali de dentro, muito forte. Começou a queimar o meu pé, queimava meu corpo, mas queimava meu corpo inteiro, que eu dei um grito tão grande que todo mundo quase arrancou a porta, né, para entrar no quarto. E eu estava sentada. Minha mãe, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, mãe, ele me visitou, ele me curou. A minha mãe falou assim, ela está com problema na cabeça. Olha o que a minha mãe disse, ela está com problema na cabeça. Você só viu a porta? Eu vi só uma porta e uma luz, não vi mais nada, eu vi uma luz. A luz vinha em mim e me queimava inteirinha. E aí todo mundo falou assim, afetou o cérebro dela, ela não está falando coisa com coisa, não acreditava em mim. Eu falei, eu fui curada. Eu falei várias vezes, ele me visitou, Deus estava aqui. Né? Aí começaram a chamar os irmãos da igreja, sabe, para orar por mim. Eu falei, eu já orei, eu não quero mais oração. Pastora, como foi essa oração? Você se virou para a parede? Eu falei, e aí Deus, você viu em visão essa porta, essa luz, você estava orando. Eu estava orando. Quando eu não tive mais palavras, eu senti tocar o meu corpo. E as palavras que eu disse para Deus, eu lembro até hoje. Eu renunciei, Senhor. Eu não brinquei. O Senhor não salvou toda a minha casa ainda. Onde estão as promessas? Só isso. E eu confiei que Ele ia fazer alguma coisa. Poderia ser aquele momento, foi aquele momento, poderia ser depois. E quando a minha família não acreditou, eu falei, meu marido, eu quero passar por todo o procedimento de novo, para mostrar principalmente para vocês quem é Deus. Vocês são incrédulos, falei. Vocês são incrédulos. Aí meu marido falou, mas você vai sofrer, Maria, você vai passar por esse procedimento ali, o outro, você sabe que isso é horrível. Eu falei, não tem problema, eu estou preparada, eu vou passar. Eu preciso ter o outro laudo, eu não vou ficar com o laudo do homem. Não vou. Eu não vou ficar numa cadeira de roda, eu falava para eles. Eu não vou perder minha visão, eu não vou perder a minha voz, não vou. Aí vai lá o Dr. Beting, a equipe dele, né, cuidou muito bem de mim, fiz todo o procedimento. Só que demorou 3 meses para todo o resultado, né, que era etapas. E nisso, assim, a minha igreja me apoiou muito, não faltava de culto, mesmo passando por tudo isso, né, sempre presente ali mesmo sofrendo, mesmo as pessoas olhando para mim, e às vezes até julgando, a pastora está doente, será que ela está em pecado? Porque é isso que o natural fala, né? Você não pode espirrar. Eles veem um pastor como um super-homem. Não é. É um ser humano, sujeito a tudo. Não é verdade? Aí, nesse período que me chamaram nós, depois de quase 3 meses, para ver a resposta, eu estava muito ansiosa. Eu fui e estava aquele monte de médico, enfermeiro, e colocaram, eu estava parecendo um réu ali, estava me sentindo um réu. Aí ele olhou o primeiro exame, é difícil, complicado a situação dela, a senhora está bem? Eu falei, estou ótima, eu estou bem, né? E o doutor, não dá para ver o outro, né? Porque eu sou muito assim, eu não quero viver de passado. O que não me fez bem, eu não quero. Eu confio no presente, eu confio no futuro. Eu confio num Deus que muda cenário. E quando ele pegou o 2, ele falou, não é possível ser a mesma pessoa. Aí já comecei com aquele alívio na alma. Ele falou, você não fez cirurgia? Eu falei, não, mas ele me fez. Ele quem? Deus. Eu falei, Deus. Um olhava para o outro assim, né, meio com o olhar assim.
Aí ele falou assim, mas parece que passou até bisturi, assim, parece que tem marcas que foi feitas cirurgias. E eu tenho os exames, né? E o bicho de porco foi calcificado. Eu não tenho nada na minha cabeça, eu não passei por cirurgia. Glória a Deus. Eu não passei, então eu glorifico a Deus por isso. Aí, há perguntas que muitos fazem, não tirou esse bicho de porco? Não, ele está dentro, calcificado. Por que ele ficou dentro? Para Deus lembrar o que ele fez e que eu sou dependente dele. Esse é um testemunho assim, da minha vida nessa área, o qual me desenvolveu o meu ministério e eu ministrar, né, com ousadia do Espírito Santo sobre cura divina. Deus me levou em muitos lugares, sou escritora, escrevi livros, né? Vou divulgar logo o meu terceiro aí. O primeiro livro foi A Renúncia, né? Que por isso meu ministério hoje é Ministério Renunciar. Pastora, é tão intenso, né, toda essa jornada com Deus. Quando você fala que você escreveu um livro sobre renúncia, né, não foi algo que você ouviu falar, mas foi algo que você experienciou, você viveu, você tem autoridade nisso. Sim. Né? E às vezes as pessoas têm medo do deserto, mas Deus não nos dá uma cruz que nós não possamos carregar, né? E o seu deserto te traz, né, o seu testemunho te traz a força que você tem hoje, a intimidade que você tem hoje, para também instruir, orientar e ajudar outras pessoas que estão nesse momento passando por algo parecido. Eu parei depois da perca do meu irmão na página, né, e eu não conseguia mais desenvolver o trabalho do meu livro, porque a gente, quando perde alguém que a gente ama, é bem complicado, né? A gente não está preparado. Demorei esse período, mas quando passa esse período e eu retornei, o Espírito Santo começou a me dar assim palavras que ajudam muitas pessoas que perderam os seus entes queridos nos dias atuais, né? E eu comecei a superar. Hoje eu falo com mais firmeza, mas quando eu falava, eu desabava, né, de chorar. Porque sabe aquele irmão companheiro que todo dia te liga, né? Aquele irmão que estava ali na obra de Deus do seu lado, te ajudando em tudo, e de repente Jesus leva. Mas hoje o que me conforta é saber que um dia todos nós estaremos lá, né, junto glorificando o Senhor. Mas a gente sabe que a gente também não vive só de deserto. Não só contar deserto, porque passa-se para as pessoas que Deus não é um Deus de bondade, lógico que é. O Senhor foi muito bom comigo também, né? E eu finalizo o meu testemunho contando de grandes milagres que aconteceu na minha vida, foi a vinda do meu neto, meu filho Alex, que tudo começou com ele não sabia e o médico falou que ele era estéril, que ele nunca poderia ter filho. Mais uma, né? Mais uma. E toda vez que eu ia apresentar uma criança na igreja, ele olhava para mim e aquilo eu passava mal com aquilo. Eu não podia brincar com a criança, não podia fazer nenhuma gracinha com a criança, que ele estava com os olhos em mim, meu filho. Aí eu falei, Espírito Santo, me conduz, o que eu vou fazer? Não só eu, como minha nora, a mãe dela, outras pessoas oraram em favor que Deus desse o neto, nem se fosse adotado, né? Mas meu filho queria um dele, mas o médico falou assim, não, você nunca terá, não adianta. Nenhum tipo de exame, você não vai ter filho, você é estéril. Mais uma bomba. Peguei, um dia eu fui na cidade, comprei uma meinha de nenê branca, pequenininha, pus na minha mão, falei, essa meinha aqui é meia do meu neto. Todo dia eu falava e lambuzava de óleo ungido, né? Glória a Deus. Que ela ficou até amarelinha, tanto óleo. E uma certa feita eu falei pro meu filho assim, filho, na cidade do Paraná deu uma enchente muito grande e as pessoas de idade assim estão passando muita necessidade, né?
vamos fazer um trabalho social? Mãe, não estou com cabeça. Ele falou, a Ariane está querendo adotar uma criança, que é minha nora. Vamos fazer esse trabalho social, Deus vai fazer por vocês, né? E eu em oração. Enfim, nós conseguimos encher um caminhão e na época eu não tinha nem o caminhão. E eu falei para ele assim, olha, você vai arrumar um caminhão. Endereço estou eu, mãe. Você não tem oficina mecânica, empresta de alguém, aluga um caminhão, você vai conseguir. E mais, Deus vai te dar um caminhão parecido. Ai, mãe, você tem cada coisa, ela falou para mim, né? Aí ele conseguiu o caminhão, a gente encheu, levou, ele foi dirigindo. Nesse termo, a minha nora estava adotando uma criança, que também ia chamar Miguel. Já estava com o enxovalzinho comprado, um quartinho arrumado, não deu certo. Ela ficou muito frustrada e entrou numa certa depressão. Por que não deu certo? Porque Deus queria dar o dela, né? Às vezes as coisas não dão certo para nós, não é para questionar. Ah, por que não deu certo? Alguma coisa Deus quer chamar a nossa atenção também. Às vezes não é para ser, às vezes é precipitação da nossa parte. E no caso da Ariane, ela queria, a ansiedade era demais, ela queria um filho. E nesse termo, meu filho estava vindo do Paraná, deixou as coisas tudo lá que o pessoal precisava, chegando em Bauru, encontra a esposa em desespero. Ela passa mal, conclusão tudo isso, estava grávida. Então Deus é bom, Deus é bom. E ele tem o filho dele hoje, esse é um milagre, Miguel, que significa presente de Deus. Então Deus é bom. A gente vive em deserto, mas também nos desertos ele mostra os milagres dele. Então eu só tenho que agradecer e louvar ao Senhor, porque nessa jornada de experiências difíceis, também vivemos experiências boas, né? Que é a vinda do meu neto, que hoje ele está com 4 anos, para honra e glória de Deus, e é uma bênção já até louva na igreja, né? E a gente agradece ao Senhor. O que eu tenho para dizer é que ninguém pode perder a esperança em nada. Enquanto nós temos vida, nós temos esperança. E Deus transforma o nosso deserto, né? A desgraça que muitas vezes vem sobre a nossa vida num caminho de bênção, numa porta de vitória e de esperança. Isso eu, pastora Maria Antonelli, vive hoje, né? Na minha vida, no meu ministério. E a pergunta, como você diz, e muitos dizem, vale a pena renunciar e vale muito mais a pena dizer, eu encontrei com Deus. Glória a Deus. Pastora, e além do livro Renunciar, tem outros vindo por aí? Sim, eu escrevi também o Aliança com o Eterno, um pacto inviolável. É muito forte também esse livro. E o outro eu terminei agora, que significa, né, o tema, o título do livro, A Minha História Continua. Logo já está aí já, né, para todo mundo. Como que as pessoas que nos assistem encontram esses livros? Olha, mais no nosso telefone, no WhatsApp, porque esse livro teve um objetivo. Eu nunca quis, por mais que tive o prazer de estar na Bienal, em São Paulo, fiz pela editora Anjos, que é muito boa, mas o meu objetivo era pegar, reproduzir e ajudar em hospitais, em presídio. Então, o meu livro está por toda parte, presídio principalmente, né? A gente também faz o trabalho ali. E a gente coloca como uma autoajuda, né? Então, no WhatsApp, no meu telefone, no telefone da secretária da igreja, aí a gente envia o livro. Ele é um livro físico, vocês enviam, então? Envia. Ah, ok. Você usou aí um princípio, né, que é o princípio da fé, de trazer à existência aquilo Sim. que ainda não é. Sim. E aí você comprou o sapatinho do seu neto. Sim. E por experiência também, né, é uma orientação que a gente dá para as pessoas que creem em algo, não é apenas desejar algo, mas dar um passo de fé. Né? Dar um passo de fé em direção àquilo que você sonha, em direção àquilo que você almeja. Faça como Pedro, né? Que deu um passo nas águas e o Senhor Jesus o sustentou, né? E você fez isso durante toda a sua jornada.
você deu um passo de fé e Deus colocou a mão e te sustentou e te trouxe até aqui. Que jornada de fé, pastora Maria Antonelli. E eu gostaria, então, para finalizar, de te entregar um bottom, que é o símbolo aqui do nosso programa. Você teve um encontro com Deus e hoje você inspira quem nos assiste também a buscar ter esse encontro com o Pai. Eu gostaria de te entregar. Ai, que lindo, como obrigada. Do nosso programa. Ai, que obrigada, que lindo. Todas as redes, formas de você encontrar a pastora, o ministério dela, todas as informações estarão aqui abaixo do vídeo. Tá? E nós desejamos, a quem nos assiste, que não apenas ouça falar sobre essas experiências com Deus, mas que você mesmo busque vivê-las. Pastora, com uma mensagem final a quem nos assiste, o que você diria? Eu diria assim, nunca desista, nem se diminua, porque o autor, o consumador da nossa fé, que é o nosso Deus, Senhor Jesus, Ele sempre vai mudar o cenário da sua vida. Como foi na minha, será na tua. E mais, nós que estamos aqui na Terra, temos que sonhar, correr atrás desse sonho, almejar e ter a certeza e a convicção que no momento de Deus, tudo acontece. Então não desista, tá? Renuncie sim todo o poder da carne e busque com toda a intenção de alma, porque o Deus que fez tudo isso na minha vida, em várias vidas, Ele quer entrar aí, no seu coração, na sua vida e fazer você provar que Ele é Deus. Antes de encerrarmos, pastora, eu vou pedir para a pastora Maria Antonelli estar orando e ministrando a cura. Você que está aí do outro lado, que sofre de alguma enfermidade, ore agora com ela. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor Deus vai estar ministrando a cura sobre a sua vida. Amém. Vamos orar, que você possa, neste momento, abrir o teu coração e exercer a tua fé, porque o Deus da cura vai entrar aí onde você estiver, ou quem sabe em alguém que você está representando neste momento. Deus querido, diante da tua presença soberana, poderosa, infalível, Deus, eu creio num Deus que é imutável, que operou no passado, operou na minha vida, opera no presente e sempre vai operar. Onde eu não consigo ir, ó Deus, que a minha voz possa tocar a essa pessoa que está ouvindo esse programa neste momento, ó Pai amado. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem poder de curar a enfermidade, que a unção de Jeová Rafá, o médico dos médicos, o Deus da cura, possa atingir do alto da cabeça a planta dos pés, que a raiz do mal da enfermidade não tenha poder sobre esse corpo, sobre essa alma, sobre a vivência, Senhor, deste homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, dessa pessoa que precisa de uma cura. Ó Deus querido, eu vejo agora, eu sinto a Tua presença, eu sinto, Senhor, a Tua glória. É como saísse virtude das minhas mãos neste momento para profetizar o grande milagre da cura divina, Senhor. Paralíticos vão andar, cegos vão enxergar, mudos vão falar, surdos vão ouvir. Pessoas estão sendo restabelecidas agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que a sua glória, o mover dos céus, seja sobre, ó Pai amado, essa pessoa. E que a cura venha e que eles possam testificar que o Senhor é Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome sobre todos os nomes. Seja feita a tua vontade e que o Senhor possa libertar em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastora Maria Antonelli, que honra te receber aqui. Obrigada por dividir conosco a tua história. Obrigada pela coragem que teve de renunciar para seguir a Deus e hoje ser uma referência para todos nós. Eu creio no nome de Jesus que muito mais ainda está por vir na tua vida, no teu ministério. Amém. Senhor Deus enviará pessoas de todos os lados para te honrar e para honrar o nome dele.
Amém. Que Deus continue sendo sobre ti e sobre todos os teus, sobre Amém. todos da tua casa e sobre todos aqueles que Amém. o Senhor tem colocado debaixo das tuas asas Assim também, seja. tá bom? Debaixo da tua Amém. sombra. Que Deus te abençoe de maneira poderosa. Amém. Muito, muito, muito obrigada. Amém. Este foi o programa Encontro com Deus de hoje. Agradecemos por ter ficado conosco até aqui. Voltamos semana que vem, querendo Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.